Está ao vivo. Fala galerinha, olha nós aí de novo para mais aquela super live de todas as quintas-feiras. É isso aí galera, sejam todos muito bem-vindos. Muito boa noite a galera que já está nos aguardando. Espera, Júlio. Só um minutinho. Não entrou. Não, Jesus. Ali, ó. Calma, respira. Agora lá, ó. Agora entrou ao vivo. Fala galerinha, olha nós aí de novo para mais aquela super live de todas as quintas-feiras. É isso aí galera, sejam todos muito bem-vindos. Hoje então estamos na nossa live número 122. É isso aí galera, estamos há 122 semanas consecutivas ao vivo com vocês aqui todas as quintas-feiras às 20 horas. É isso aí galera, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre as possíveis, sobre as principais fraturas. É isso aí, galera. Já a gente vai começar o conteúdo, mas antes disso, eu tenho que te lembrar, que todas as quintas-feiras a gente traz um conteúdo legal. No entanto, é muito importante que você também nos prestigie com a sua inscrição, no nosso canal no YouTube. Você se inscreva no canal, que você ative o sininho das notificações para acompanhar as lives, se você gosta de conteúdo de APH, e também nos acompanhe nas nossas redes sociais. Isso aí é o mínimo que você deve à escola, ao Grupo Estuda Mais Brasil, por trazer um conteúdo para vocês todas as quintas-feiras, gratuito, né galera? Show de bola, né? Então, sejam todos bem-vindos. Eu já vou começar o conteúdo, mas também eu preciso lembrar você que deseja, você que realmente quer se tornar um socorrista, que deseja realmente do fundo do coração se tornar um socorrista. Quero te avisar que nós temos o mundo do socorrista. Galera, no mundo do socorrista, você tem acesso a todas as lives. É isso aí, galera. Quando eu falo todas as lives, são 122 lives a partir de amanhã. É isso aí. A partir de amanhã teremos 122 lives disponíveis para você que realmente deseja se tornar socorrista. Mas para isso você tem que ser assinante do mundo do socorrista, certo? Então... Não, aí tá bom. Assim, ó. Um pouquinho. Então, galera, olha só. Retomando aqui. Se você realmente deseja se tornar socorrista, a plataforma, o mundo do socorrista, tem tudo, tá, galera? Tudo. Isso significa que você vai ter acesso a 122 lives para você estudar, para você anotar, para você baixar material, para você baixar conteúdo e tal. Tudo, tá? Muito legal, né? Também, galera, tem, além das 122 lives que você tem ao vivo, você tem acesso a um curso de suporte básico de vida gratuito, tá bom? Esse curso é gratuito, você entra lá, faz o cursinho, baixa o certificado, fica show de bola, né? Também tem, galera, dentro dessa plataforma, para você que está buscando certificado para melhorar o seu currículo, tem todas as semanas uma equipe do Grupo Estuda Mais Brasil que fica procurando vagas de emprego. Então como é que funciona? Todas as vagas de emprego que estão disponíveis, que essa galera acha, eles postam lá, entendeu? E aí você tem acesso a todo esse material também. Legal, né? Então quando você menos espera, aquela tão sonhada vaga tá ali do ladinho de você, talvez, e você nem sabia que tinha um conteúdo aberto ali, nem sabia que tinha uma vaga disponível perto de você, um concurso público, um PSS, enfim. São N situações aí que você vai ter acesso só sendo assinante do mundo socorrista. E também, galera, para você que tá buscando melhorar o seu certificado, você tem um desconto de 50% no certificado de todas as quintas-feiras, tá? Exemplo, hoje a gente vai falar sobre fraturas, e aí você pode, se você quiser, imprimir, fazer o pedido, fazer a compra de um certificado de 1 hora de aula online. Legal, né? Topzera, né? Então, o Grupo Estuda Mais Brasil sempre pensando em trazer conteúdo de qualidade para vocês, trazer novidades, sempre tem, cada pouquinho tem novidade, e logo tem uma novidade chegando aí também. Muito bacana. Galera, olha só. A gente vai iniciar falando sobre as possíveis, As possíveis não. As principais fraturas, tá? Eu vou falar o nome delas, não vou poder mostrar a imagem para vocês, mas eu vou pedir para a equipe que poste, ou já foi postado hoje, um story com as imagens,
foi postado um story com as imagens. Eu vou pedir para a equipe que poste pelo menos nos grupos, tá? Que vocês nos acompanham no WhatsApp e tal. E também que eles postem amanhã no Instagram com uma imagem, se vocês não conseguiram salvar essa do Stories, imagem das fraturas que eu vou falar hoje. E aí o que vocês fazem? Você anota, né? Você que realmente deseja aprender, você anota o nome da fratura, você anota as possíveis causas que levam, né? Os possíveis traumas que levam essas fraturas. E aí amanhã você imprime a imagem, baixa, faz download e tal, ou só pelo nome você consegue ter acesso, tá? É bem tranquilo. Se você quiser nos acompanhar por aí, basta você digitar no Google aí, tipos de fraturas, tá? E aí vai aparecer as imagens dos tipos de fraturas aí, em desenho e tal, vários tipos de imagens. E aí você consegue acompanhar, você vai ver quando eu falar o nome, você vai lá e acompanha, você consegue ver o tipo da fratura que eu tô falando. Bacana, né? Topzera. Então, a gente vai começar com esse conteúdo, galera, falando da fratura transversa. O que é necessariamente uma fratura transversa, galera? A fratura transversa é uma fratura que ela acontece no osso. Exemplo, o osso é aqui. Ela acontece exatamente em linha reta no osso, tá? Uma fratura que acontece exatamente em linha reta no osso. Esse tipo de fratura acontece mais em ossos longos, tá? 90% das fraturas acontecem mais em ossos longos, que são mais fáceis de fraturar, né? Exemplo, radiúna, húmero, tibia e fíbula, fêmur, são os ossos regulares, né, que a gente chama, ossos longos, que acontecem as principais fraturas. No entanto, existem várias causas que podem levar a esse tipo de fratura, certo? Né, essas causas estão relacionadas a traumas. 90% delas estão relacionadas a traumas e estão relacionadas a acidente de trabalho também, tá? Não deixa de ser um trauma, uma pancada, uma força externa que agiu sobre aquele membro ou aquele osso em específico para causar fratura, certo? No entanto, essa é uma fratura que ela quebra reto. Então, às vezes, a pancada tem que ser retinha do lado ou uma pancada que esmague aquele osso ali no meio, causando a fratura. Às vezes, algum tipo de objeto, quando a gente está falando sobre acidente de trabalho, algum tipo de mecanismo que pega o osso e quebra em linha reta. Então, no trauma, é mais difícil disso acontecer num acidente de trânsito, mas acontece também, tá bom? Então, essa é a tão conhecida, então, como fratura transversa, tá bom? Na sequência, nós temos as fraturas longitudinais. O que é exatamente uma fratura longitudinal, galera? Olha só, uma fratura longitudinal, ela acontece no osso em linha reta não necessariamente, né? Ela faz, né, as suas curvaturas, no entanto, ela é no decorrer do osso, certo? Ela não atora o osso no meio, ela não é uma fratura que quebra, esfarela o osso. Ela acontece em linha reta. Esse tipo de fratura, ela não apresenta deformidade, assim como a transversa apresenta. A transversa ela aparenta, ela quebra aqui, então ela tem uma incontinuidade óssea. Você consegue ver completamente o desalinhamento e você consegue sentir a crepitação. Já quando eu falo da fratura longitudinal, ela acontece acompanhando o osso, tá? Ela não desprende, ela não solta o osso, ela não acontece a incontinuidade óssea, tá? E quando isso acontece, quando a gente fala que ela não desprende, você não consegue perceber esse tipo de fratura, ele é bem difícil de perceber. Como que você deduz um tipo de fratura desses? Não faz muito, faz pouco tempo, faz alguns dias que eu atendi um acidente de trânsito, uma automoto, e a vítima tinha vários cortes na perna, né, várias lacerações na perna ali, era tibia e fíbula medial e distal, as lesões, e em cima do pé, no pé ali, tornozelo também. E ela tinha bastante dor, no entanto, ela tinha mobilidade, ela movimentava a perna e tinha motricidade, ela fazia esse movimento com o pé, certo? Então, eu fiz a palpação, ela tinha dor, e tinha edema, mas tinha os cortes e tinha, né, aquelas lacerações ali, certo? Mas ela não tinha incontinuidade óssea. Mas a mobilidade e a motricidade eram preservados. Então,
levando em consideração que tinha dor e tal, e tinha várias lesões, foi um trauma de energia moderada, concentrado direto no membro da vítima e tal, eu resolvi imobilizar, fazer o protocolo de imobilização conforme o protocolo que a gente segue, conforme a preferência, né, que o SAMU Sudoeste do Sudoeste do Paraná segue. E aí fiz a imobilização com as talas bem certinho. Primeiro fiz um curativo naquelas lacerações. Na sequência fiz as imobilizações. E depois no raio-x constatou então uma fratura longitudinal, né? Aquela fratura acompanhando o osso. Por isso que não tinha perca da mobilidade nem mesmo a perca da motricidade. Estava todo preservado, no entanto tinha uma fratura no osso da vítima, tá? Então é uma lesão difícil de ser detectada, no entanto é possível detectar, né, posteriormente no raio-x, certo? Na sequência, galera, a gente tem as fraturas oblíquas, tá? O que é uma fratura oblíqua exatamente? É uma fratura que ela acontece dessa forma, tá? No osso. Lembra que eu falei da fratura transversa? Na transversal. A oblíqua, ela é nesse formato aqui, tá? Então ela quebra o osso e deixa duas pontas de osso. Essas fraturas, elas são as mais complicadas, tá? Elas são as mais complicadas. Essas fraturas mais complicadas, por quê? Porque ela deixa ponta de osso ali dentro. Então fica duas pontas de osso. O osso quebra de forma oblíqua, né? Como o nome já diz, e aí ficam duas pontas de osso. Essas as fraturas que causam, que têm a maior possibilidade de causar as lesões secundárias. Ou seja, se eu não manipular direito esse membro, ou até mesmo antes do socorrista chegar, a vítima se movimentar, ou pelo próprio trauma que causou a fratura, como ficou duas pontas de ossos ali dentro, ou até mais, né? Exemplo, se for rádio e ulna e as duas tiver fraturas transversas, fraturas oblíquas, os dois ossos somam-se 4 pontas afiadas ali dentro do membro. Essas pontas afiadas causam grandes lesões. Geralmente, se for manipulado de forma errada ou durante o próprio acidente, o próprio trauma que acabou gerando a fratura, a vítima se movimentar ali, rolar e aquele membro fraturado ficar balançando, ele causa muitas lesões internas. Corta tendão, corta ligamento, corta tecido, corta artéria, corta veia, enfim, rompe capilares, ali faz um estrago bem grande dentro. Então essas fraturas são umas das mais complicadas, por ela deixar essa ponta de osso aí, e essas pontas de ossos acabam gerando, né, fazendo grandes lesões aí internas se for manipulado de forma errada, ou, né, se além de manipular de forma errada ou durante o próprio acidente, as lesões acontecerem pela movimentação do membro durante o próprio trauma, certo? Então, é uma das fraturas que é visível, você consegue durante a palpação perceber, porque você sente crepitar as pontas dos ossos, você consegue muitas das vezes perceber pelo desalinhamento, a incontinuidade óssea. Então, é uma fratura muito fácil de ser percebida. No entanto, é uma fratura também que é bem perigosa e bem ruim para a vítima, certo? Ela só não é mais ruim que uma fratura oblíqua aberta, ou seja, aquela fratura exposta, tá? Então, ela só não é mais ruim que a exposta, porque a exposta é o mesmo tipo de fratura, né? Só que aí ela é exposta. Essa ponta de osso que eu acabei de falar para vocês que causa lesões dentro, ela furou a pele e saiu para fora, tá? Causou lesões dentro, fez um furo para fora. E aí, né? Então, dando sequência, entrando já na fratura exposta, é uma das fraturas, eu acho que é uma das piores, se não for a pior fratura para a vítima no momento, tá? No momento da fratura, tá? No primeiro momento da fratura. Por quê? Porque ela causa grandes lesões, tá? Lesões significativas que podem gerar hemorragias exsanguinantes. Ela é uma fratura exposta, então quando ela rompe a pele, causa lesões internas e rompe a pele para fora, causa muito mais dor,
né? Essa dor não cessa mesmo feito o alinhamento imobilizado. É mais difícil de se fazer um alinhamento de fratura oblíqua exposta, porque você não pode puxar o osso para dentro. Então você tem que alinhar o membro, tomando cuidado para o osso que fique lateralizado ali na pele. Às vezes ele apresenta um encurtamento, e aí se você vai querer fazer a tração, né? O socorrista não faz tração, ou apenas o médico que pode fazer a tração. Mas se você vai querer alinhar da forma correta, afirmando o membro e colocando ele em posição anatômica, fisiológica, você acaba puxando a ponta do osso para dentro. Isso é ruim, tá? Primeiro, ele pode voltar para dentro por ser um osso pontiagudo ou afiado. Nesse caso da fratura oblíqua exposta, ele pode ser um osso pontiagudo, afiado, e ele voltar para dentro ali, causando lesões, tá? E aí eu posso, um exemplo, puxei o osso para dentro ali, por ironia do destino, era exatamente em cima de uma artéria. Olha só, o tamanho da bomba que você vai ter agora, né? Se tinha um problema, que era um trauma de grande energia, associado a fratura exposta, então eu tenho de início ali já um sistema envolvido, que é o sistema ósseo fraturado, né? E aí eu puxo o osso para dentro, causo um rompimento ali de uma artéria ou de uma veia. Então eu tinha um sistema ósseo, agora eu tenho um sistema ósseo mais um sistema circulatório associado. Então eu tinha um problema, agora eu tenho 2 problemões para resolver. Então é bem complicada essa questão. Segundo motivo por que a gente não puxa o osso para dentro é porque muitas das vezes ele apresenta sujidade e tal, então é necessário fazer a limpeza, a asepsia dele para depois colocar pro lugar, né? E também não é puxado para dentro assim de qualquer jeito, né? O médico aproveita que já houve um rompimento ali, já houve a lesão da pele, já está saindo sangue, aquele sangue que se concentraria no osso para iniciar uma calcificação, ele já foi fora. Então vai abrir, vai fazer uma cirurgia, vai ver ali se precisa organizar alguma coisa, se vai precisar de pino, parafuso, aquelas conhecidas como próteses ou conhecidas também como platina, né? Que o povo tem que usar, inclusive eu tenho uma. Aí o médico já aproveitando que há um ferimento ali, que o principal objetivo de não se fazer cirurgia nas fraturas, quando há a forma de fazer um alinhamento, fazer com que ele crie uma calcificação novamente, sem fazer a cirurgia, é porque assim, a partir do momento que houve uma fratura, então começa as células entram, né? Vamos pensar assim, num sistema de controle, vamos pensar num controle de pânico, digamos, né? Exemplo, aconteceu uma lesão dentro do organismo da vítima e agora as células responsáveis pela reconstrução dessa lesão, elas se concentram todas ali. Então, corre tudo para lá, o sangue se concentra ali, uma grande quantidade de sangue se concentra ali. Para quê? Para começar a proteger, organizar e calcificar novamente. Então esse sangue é muito importante que ele não vá fora, né? Que ele fique ali. Porque assim, se você tocar de abrir, fazer uma cirurgia, no caso de uma fratura dessas, você toca de cortar ali aquele sangue que tinha já iniciado concentradamente uma calcificação, ele vai todo fora, tá? Aí você vai fazer a cirurgia, aquele sangue sai, você vai fechar novamente, organizar tudo, embora você organize parafuso, deixe tudo bonitinho, e feche ali, costure, vai ter que esperar o sangue voltar para ali. Agora, muitas das células que eu tinha ali já reparando aquela lesão foram fora. Agora eu preciso recomeçar tudo de novo, tá? E aí o que acontece? Às vezes a lesão aconteceu hoje, mas o cara vai fazer cirurgia depois de amanhã, tá?
Então vai fazer uma cirurgia depois da manhã, se o médico abrir exatamente no local, já tinha iniciado uma calcificação, já tinha uma concentração gigante ali de células para curar, né, aquele osso fraturado e vai tudo fora porque o médico teve que abrir. Então por isso que muitas das vezes é importante não abrir essa lesão para não jogar esse sangue fora e aproveitar ele como um sangue que traz benefícios, que já iniciou a cura, tá? Porque só para vocês entenderem, a partir do momento que você se machuca, a partir daquele exato momento que você se machuca, a cura começa, tá? O teu organismo ele começa a se organizar para fazer o controle e a cura daquele ferimento, certo? Então, é muito, muito, muito importante que não seja jogado fora, uma vez que não deve-se, ou seja, uma vez que pode-se evitar jogar esse sangue fora, certo? Mas nesse caso da fratura exposta, isso já foi, tá? Então nessas condições, muitas vezes o médico abre ali, ajeita o osso no lugar, parafuso se for necessário, fecha novamente e aí o tempo de recuperação da vítima que vai ser um pouco mais demorado, tá? O tempo de recuperação ele demora um pouco mais porque tem que iniciar novamente todo aquele processo das células para calcificação. No entanto, a fratura fica mais bonita, digamos assim. Os ossos ficam mais alinhados, porque o médico consegue alinhar certinho, encaixar certinho ali, parafusar e deixar ele bonitinho. Nas demais fraturas em que não é aberto, o osso às vezes ele não fica retinho, tá? Retinho, os ossos fraturados. Às vezes ele fica um pouquinho para o lado, às vezes ele fica um pouquinho para o outro e tal, e ele não fica exatamente encaixadinho, tá? Mas o que acontece? Embora ele fique ali um pouquinho para o lado, essa concentração de sangue cria uma grande concentração de células que inicia uma calcificação. E essa calcificação é como se fosse uma solda. Mesma coisa que você pegar um ferro e fazer uma solda ao redor. Um ferro quebrado e você faz uma solda ao redor. Então ele cria um alto relevo ao redor, concentrado e calcifica. Tá? Então aquela parte que foi fraturada, exemplo, está desencontrada assim, ele cria uma crosta bem grossa de osso calcificado, no início cartilaginoso, na sequência começa a calcificar e na finaleira ele fica 100% calcificado, vira um osso bem grosso, muito mais forte do que o restante desse osso no caso. Então muito importante essa é a importância, né, de não mexer, não jogar esse sangue fora. Mas se for fora, alinha-se novamente bonitinho e vai ter uma recuperação, mas às vezes vai demorar um pouquinho mais por causa dessa perca sanguínea, certo? No entanto, muitas das vezes a reconstrução via cirurgia antecipa também a melhora da vítima, pode ajudar mais do que a própria perca sanguínea, tá? Muitas vezes a cirurgia ela traz mais benefícios do que a própria perca sanguínea, se não tivesse acontecido, traria, certo? Então, bem tranquilo até aí. Na sequência, galera, a gente vai falar então das fraturas espirais, ou conhecida como fratura espiral. O que é uma fratura espiral, galera? Fratura espiral, ela racha o osso, faz um formato de mola ao redor do osso rachando, sabe? Faz um formato de espiral mesmo, tá? Esse formato de espiral acontece muitas das vezes em situações traumáticas em que o membro é torcido, tá? Então quando acontece que o membro é torcido, é uma grande possibilidade de acontecer uma fratura em espiral, tá? É uma fratura bem ruim também, há uma grande concentração ali de ponta de osso afiada, tá? Há uma concentração de pedaços de ossos ali dentro também, né? Porque é uma fratura que às vezes ela acaba se desmontando e causando várias fraturas num determinado espaço de osso ali. E assim como a oblíqua, né? E assim como a oblíqua exposta, a desviada, né? A aberta, aquela que sai para fora, há uma grande chance de causar lesões nos tecidos ali, ligamentos, enfim. Desligou a câmera? Não. Tá funcionando ainda. Tá. Dando sequência então, galera, olha só. A fratura espiral, então, ela acontece muitas vezes quando
em acidente de moto, às vezes o motoqueiro já vi enroscar a perna em algum lugar e dar aquela torcida, enrosca o pé e aí dá aquela torcida no joelho ali, torce o fêmur e aí acaba não desencaixando, né? Causando um entorse, um destroncamento, que nem o povo falava antigamente, né? Uma luxação. Não acontece essa luxação, e aí acontece essa fratura em aspiral. O osso dá aquela torcida e ele quebra em aspiral. Então é uma das possíveis causas de lesões. Outras estão relacionadas muitas das vezes em acidente de trabalho também, tá? Na sequência, galera, nós temos a fratura simples, ou também conhecida como fratura galho verde, tá? Então uma fratura simples, também conhecida como galho verde, é aquela fratura que ela é incompleta, tá? Então o osso, ele quebra uma parte, mas ele não quebra inteiro, tá? Isso acontece muito nas crianças, tá? Então, quando a vítima, quanto mais nova ela for, quanto mais menor a idade, ela tem os ossos cartilaginosos, ou seja, não tem uma calcificação 100% dos ossos ainda. Então eles têm uma flexibilidade muito boa. Para quebrar realmente, tem que dobrar bastante e muitas das vezes acontece essa lesão galho verde que a gente chama, ou uma fratura simples, uma fratura incompleta. E aí o osso fica deformado algumas vezes, acontece a deformidade. No entanto, você vai tentar alinhar e ele é rígido, tá? Então ele está dobrado lá, você vai tentar alinhar, você não consegue. Por quê? Se você forçar, você vai acabar completando a fratura, ou seja, fazendo a fratura completa, uma fratura inteira. Aí muitas das vezes ela se configura numa fratura transversal se você forçar e acabar terminando de quebrar, certo? Então é necessário que você observe, né, desde a abordagem à vítima você já vê que é uma vítima criança, né? Exemplo, caiu jogando futebol, andando de bicicleta, enfim, feito o XABCDE aí, levado em consideração que a vítima não tem mais lesões graves, consigo focar agora na fratura, certo? Então quando eu foco agora na fratura, eu vou observar ali que é uma fratura que eu não posso alinhar. O membro está dobrado, está fraturado. No entanto, quando o membro está fraturado, tem a incontinuidade óssea ali e eu vou tentar alinhar ali, é rígido. Então, peraí, levando em consideração ser uma criança, uma fratura incompleta, com rigidez, eu posso considerar que é uma fratura simples, uma fratura galho verde. Faço a imobilização dela exatamente como ela está e não tento endireitar, certo? Então mantenho essa fratura do jeito que ela está e não tento endireitar, certo? E na sequência, então, nós temos o último, né, um dos últimos tipos de fratura, mas isso falando em ossos longos, tá, galera? Existem as fraturas em ossos irregulares. Exemplo, as fraturas que acontecem nas vértebras, nas fraturas que acontecem na pelve, fraturas que acontecem nos ossos lisos, né? Crânio, mandíbula e tal. Então essas fraturas, elas podem se apresentar em vários segmentos ósseos, em várias combinações ósseas, tá? No entanto, a gente fala principalmente das fraturas em ossos longos, porque são as mais visíveis e as mais preocupantes e as que precisam ser imobilizadas. Não que uma fratura em crânio não é grave, mas aí agora, se for uma fratura em crânio que rachou ali, fraturou a calota craniana, eu tenho um TCE com fratura de calota craniana, com afundamento, com expulsão de massa encefálica. A gente fala, o principal problema aqui é o TCE, ou seja, o traumatismo crânioencefálico, o problema que essa fratura causa no cérebro, e não a fratura em si, certo? E não a fratura do osso em si. Quando eu falo em uma fratura numa das vértebras, a fratura é grave? A fratura é grave. Só que, nessa condição, a gravidade maior está na forma que foi essa fratura, no mecanismo de lesão associado, no mecanismo de força e energia que essa vértebra recebeu para fraturar dessa forma, para ter a grande possibilidade de ter lesionado
Aí fugiu o nome aqui agora. Deixa eu tomar uma água aqui, que minha boca tá ressecada. Jones tem uma dúvida no chat aqui, não sei se você quer responder. Boa noite. Vi uma fratura em uma senhora de idade que foi gerada por queda. Teve encurtamento do membro e ele não estava na posição anatômica correta. Qual o procedimento a ser feito nesse caso? Uma idosa? Isso, uma senhora de idade. Certo, galera. Então, interrompendo aqui, vamos responder a pergunta da colega. Quando acontece fratura em idosos, galera, a fratura nos idosos é bem comum, é muito comum. Geralmente é fratura de fêmur ou pelve. Muitas e muitas das vezes a fratura acontece antes da queda, tá? As pessoas falam, caiu e quebrou o fêmur. Muitas das vezes, se você conversa com a pessoa, ela vai dizer assim pra você, não, eu ouvi um estalo e na sequência eu caí e quebrei a perna. Muitas vezes a fratura aconteceu antes, tá? Se tiver alguma doença óssea associada, há uma grande possibilidade, uma grandíssima possibilidade da fratura ter acontecido antes. E sim, acontece encurtamento de membro, principalmente quando é fêmur e é cabeça de fêmur que a gente fala, tá? Quando é cabeça de fêmur que a gente fala, ou seja, na parte superior do fêmur, fêmur proximal mesmo, onde ele tem um desvio que faz um encaixe na pelve, quando acontece do idoso cair e bater ali, quebra ali, ou pelo próprio peso dele, por ter doenças ósseas associadas, ela rompe ali e o paciente cai. E aí há realmente uma retração do membro, que é o encurtamento. Além do encurtamento, a abertura, rotação que a gente chama, o fêmur rota para fora, tá? Ele faz uma rotação para fora, então o pé fica deitado para fora e mais curto que o outro. Esse tipo de fratura, geralmente, tá? Geralmente, ele é fêmur, tá? Geralmente é fratura de fêmur. Que devo fazer? Muitas das vezes, você não vai conseguir fazer, ele já está alinhado. Se ele não estiver alinhado, você deve alinhar, tá? Fazer o alinhamento e fazer a imobilização dele conforme o protocolo, certo? No entanto, se ele estiver alinhado, você não pode tracionar, tá? Porque o socorrista não faz a tração, certo? Algumas instituições usam a tração de fêmur e fazem isso com equipamento, tá? Mas nós hoje do Socorrista do Sudeste do Paraná, nós não utilizamos mais. Algumas instituições ainda usam, no entanto o SAMU não usa mais a tração de fêmur, né? O equipamento de fazer a tração de fêmur, que é o tracionador de fêmur, né? É um equipamento que você amarra no pé da vítima ali, amarra no joelho e ele entra na parte inguinal ali da vítima, na parte no meio das pernas da vítima mesmo ali, e aí você traciona, estica e prende ele, né? Prende ele tem uns parafusinhos ali, uns equipamentos, e você prende ele e você mantém aquele membro inteiro tracionado, fazendo a tração do fêmur. Nós não temos mais, não utilizamos mais, no entanto, algumas instituições ainda utilizam, certo? Não tendo o tracionador de fêmur, né, não fazendo a tração do fêmur, você pode fazer o alinhamento. O socorrista deve, né, fazer a imobilização conforme o protocolo, com talas, ou apenas colocar um cobertor entre as pernas da vítima e fazer o fechamento desde a pelve até nos pés com bandagens abertas, tá? Se você colocar um cobertor ali, enliar uma mantinha na altura da pelve para criar um conforto, colocar um cobertor no meio das pernas da vítima ali para que ela fique com as pernas anatomicamente alinhadas, tá? Anatomicamente alinhadas, e aí você junta uma com a outra, mantendo elas alinhadas e separadas pelo cobertor, e você amarra com bandagens. É uma das formas de fazer isso, tá? Existem outras formas de fazer, mas aí varia muito do que você tem disponível para fazer isso, certo? Assim como um tracionador de fêmur
ou bandagens, ou ataduras, ou uma coberta, ou até mesmo as talas moldáveis, certo? Então, vai depender de cada caso. Mas a primeira coisa é você acionar ajuda, explicar o que você está vendo, não movimentar essa vítima, tá? Porque o movimento errado pode causar uma lesão maior, pode fazer uma lesão secundária, então é necessário prestar muita atenção. E aí a gente chega, né, nesse tipo de lesão, quando a gente fala sobre fratura de fêmur no idoso, a gente chega na fratura cominutiva, tá? Na cominutiva, muitas das vezes acontece com vítima que tem fratura de fêmur, ou com vítima idosa com fratura de fêmur, ou com vítima que sofreu, né, se envolveu em um acidente de trânsito e ela foi projetada, tá? Ela foi projetada por baixo do volante, tá? Então a pancada foi bem forte, né? Primeiro choque dos 3 choques da divisão do trauma, né? Primeiro choque alto, exemplo. Na sequência, a projeção do corpo contra objetos, né? E aí esse corpo foi projetado por baixo do volante, né? A vítima estava mais abaixada. Ela foi projetada por baixo do volante e bateu o joelho lá no painel, certo? A pancada do joelho no painel, mais associada à velocidade, associada ao peso do corpo que está levando esse membro para frente, causou um choque muito grande no meio do fêmur. E aí o fêmur ele não dobrou, tá? Ele recebeu a pancada, ele estava reto, recebeu a pancada forte e ele estourou no meio. Então foi uma fratura concentrada no meio, ou mais para frente, ou mais para trás, mais distal, mais proximal. No entanto, essa fratura, ela foi uma fratura como se fosse uma explosão. Ela bateu e quebrou ali no meio, tá? Fez vários fragmentos de ossos ali, e aí você tem muitas das vezes a incontinuidade, depois disso o membro acabou dobrando e tal, ou está associado apenas à dor, perca da mobilidade e perca da motricidade. Uma vez perdida a mobilidade ou motricidade, ou ambas relacionada à dor, relacionada a trauma, está muito evidente uma possível fratura. Uma vez identificada a possível fratura, deve ser feita a imobilização o mais rápido possível. Então a fratura cominutiva, ela acontece dessa forma, pode estar associada a qualquer outro tipo de lesão, desde que realmente o osso receba pancada nas 2 pontas, exemplo, nas 2 pontas, e ele estoure o meio ou em alguma parte que estava mais frágil ali. E isso acontece muito também no idoso, né? Como a gente havia falado, por ele já ter uma doença óssea associada. Então aí a fratura acontece ali no meio, quebra ali, faz vários fragmentos ósseos ali, e aí esse osso fica uma parte dele toda fraturada, e aí é bem mais complicado para fazer a calcificação. Muitas vezes vai precisar de cirurgia e tal. Principalmente o idoso é uma das condições em que acontece muito com o idoso, é uma das condições em que leva um idoso para a cama e dificilmente ele sai novamente, tá? Dificilmente ele volta a andar, ou volta a andar com dificuldade ou com mobilidade reduzida, mas muitas das vezes ele nem volta a andar, ele fica na cama e na sequência aí só se agrava. O caso dele é só os demais casos agravam bastante. Então, falamos sobre os principais tipos de fraturas, galera. E daí tem as demais fraturas que estão relacionadas, um exemplo, a um ferimento por arma de fogo, tá? Vamos pensar numa fratura que aconteceu por um ferimento de arma de fogo. O tiro atingiu, exemplo, o membro ali, o fêmur, na parte frontal do osso, né? Na parte frontal da vítima, o projétil apenas atravessou, fez um furo. Mas na parte posterior do osso, ele explodiu, né? Que é o objetivo do projétil, causar uma lesão maior onde ele sai. Assim como ele causa uma lesão quando num ferimento por arma de fogo menor na entrada e maior na saída do tórax, do membro ou de qualquer parte do corpo de uma vítima, ele faz isso no osso também, por ser um órgão que está lá dentro. Então, na parte que ele entrou, ele causa uma lesão menor, na parte que ele saiu, ele causa uma lesão maior. Ou ele causa a fratura completa, e aí é uma fratura cominutiva. Só que é uma fratura cominutiva de uma energia transversal, certo? É uma energia transversa. Ele recebeu uma energia transversa e
fez uma fratura cominutiva. Por que ela se caracteriza como uma cominutiva? Porque causa vários fragmentos ósseos ali dentro daquele membro, tá bom? Então é muito complicado uma fratura assim, e às vezes ele faz um furo, não quebra, não tira em continuidade óssea, no entanto faz um furo de entrada, de saída, faz um furo maior e causa vários fragmentos, tá? Isso é um ferimento por arma de fogo relacionado à fratura, certo? Então é sempre uma fratura ruim. Na sequência, falando então sobre vou retomando as questões das possíveis lesões e fraturas nos ossos irregulares, exemplo, arcos costais. Vítima quebrou a costela ali por algum motivo, desde que seja uma fratura isolada, não esteja relacionado a maiores lesões internas, é uma fratura que não precisa de procedimento médico nenhum, tá? O próprio osso da costela, ele tem uma camada de cartilagem muito grande, bem espessa, bem rígida, que puxa o osso para o lugar novamente, e basta que a vítima não faça movimentos bruscos ou force por um pequeno período de tempo, e já vai ter a calcificação completa, tá? Quando qualquer um dos tipos de fraturas está associados ao crânio, então, a gente se preocupa com o TCE, traumatismo crânio-encefálico, por causa das lesões que o cérebro pode ter sofrido com o choque da energia que causou o choque que causou a fratura no crânio, certo? Claro que os fragmentos ósseos no cérebro é ruim, mas o problema mais está na pancada mesmo, na forma com que esse cérebro absorveu essa pancada, é o grande, né, o principal problema da fratura, certo? E quando está relacionado à pelve, né? A pelve está relacionada a uma perca sanguínea muito grande, então não é apenas a fratura, mas sim a perca sanguínea óssea, porque eu acho que todo mundo sabe, né? Mas o sangue, ele é feito, né? Digamos assim, ele é fabricado dentro do osso, tá? Então todo o sangue do ser humano, ele se forma dentro do osso e depois ele é enviado para o corpo, tá? Então, quando há uma fratura óssea, há uma perca sanguínea, tem sangue dentro do osso, tá? Naquela parte pururuca ali dentro do osso, aquela parte que parece um queijo suíço, digamos assim, que é todo furadinho, é ali, né, na medula óssea, que acontece a criação do sangue, que o sangue é gerado, tá? Então, uma fratura óssea vai causar sempre uma perca sanguínea. E aí, quando eu falo de fratura em membros, essas possíveis fraturas, deve ser feita a imobilização adequada o mais rápido possível. E quando eu falo de fraturas na coluna vertebral, que são os ossos irregulares também, esses ossos irregulares, também o problema não é necessariamente a fratura, mas sim o tipo da fratura, tá? Se essa fratura rompeu a medula ou não, né? Porque aí dentro das vértebras nós temos a medula espinhal. Então essa medula espinhal, ela é responsável, né, por todos os nossos movimentos, pelo trabalho de todos os nossos órgãos. Então ela é, digamos assim, o cérebro de tudo, né? Ela que conduz os comandos do cérebro para todo o nosso corpo. Então quando há uma fratura, né, uma lesão ali numa vértebra, não importa onde seja, o problema não está na fratura da vértebra. Vértebra é um osso, você consegue parafusar, colocar no lugar, ajustar e ele se calcifica novamente. Ponto. Agora, ele está relacionado, a gravidade dessa fratura na coluna vertebral está relacionado à lesão que ela pode ter feito na medula espinhal, certo? Então esse é o grande problema da lesão. Assim como no cérebro o problema não é a fratura e sim o TCE, na cervical o problema não é a fratura e sim a lesão que essa fratura pode ter causado na medula, certo? E aí, depois a gente tem as questões dos ossos irregulares, os metacarpos, metatarsos, né? Ou as falanges, né? Metacarpos, metatarsos são os ossos em cima do pé ali. Aí temos aqueles rocinhos redondinhos irregulares aqui, que fugiu o nome agora, que eu não lembro como é que se chamam. E temos as falanges, né? Que são os ossos dos dedos. Essas são fraturas, sim, podem acontecer
Do mesmo jeito que eu acabei de falar, todas essas outras fraturas, tá? No entanto, basta o alinhamento e a imobilização e tá tudo certo, bem tranquilo. Não há uma grande perca sanguínea, está relacionada à dor, obviamente, mas não há uma grande perca sanguínea, não há riscos à vida do paciente que sofre essa lesão, certo? Então, toda lesão, galera, toda fratura, ela deve ser imobilizada, certo? Não deve ser imobilizada uma fratura no TCE, né, uma fratura no cérebro, um TCE no caso, nem fratura na coluna vertebral, porque imobiliza-se a coluna vertebral inteira, tá? Protocolo de pranchamento e imobilização da coluna cervical da vítima. Não é imobilizada aquela fratura específica. Assim como uma fratura de mandíbula, às vezes é só fixado o rosto da vítima para manter quietinho e não movimentar, e não uma mobilização específica, tá? Arcos costais, quando há fratura em arcos costais, não há imobilização dos arcos costais também. É apenas acalma a vítima, pede para ela respirar com calma e transporta para o hospital, faz protocolo de trauma, enfim, não é imobilizado também. Já a pelve é necessário imobilizar, fazer o fechamento dela, porque quando ela quebra, ela se abre e ela causa uma grande perca sanguínea. E essa perca sanguínea vai até a massiva. O que é a massiva? Até encher toda a cavidade pélvica de sangue. Para encher toda a cavidade pélvica de sangue, há uma perca significativa de sangue, pode levar uma vítima a um choque hemorrágico e, na sequência, a parada cardiorrespiratória por causa disso, tá bom? Então, é necessário fechar o mais rápido possível essa pelve assim que detectada a possível fratura, tá? Na sequência, galera, ossos, fraturas em membros, tá? Membros, se for punho, próximo ao punho, né, o húmero, rádio e una distal, próximo ao punho, se imobiliza a mão até o cotovelo, tá? Ossos, os metacarpos aqui, ou falanges, imobiliza-se a mão inteira. Rádio e una se imobiliza desde a mão até acima do cotovelo, tá bom? Húmero se imobiliza desde o ombro até o rádio e una, certo? Nos inferiores, se for o pé, se imobiliza o pé até tíbia e fíbula. Se for tíbia e fíbula, se imobiliza a tíbia e fíbula até o pé para baixo e até o fêmur para cima. Se for fêmur, se imobiliza desde a pelve até abaixo do joelho, ou pode finalizar lá no pé também para ficar redondinho, certo? E o protocolo fala, quando eu falo de imobilizações, fala que deve ser imobilizado acima da fratura, abaixo da fratura, a articulação acima e a articulação abaixo, tá? Então são 4 pontos de amarração que devem ser seguidos. Como que eu vou fazer isso? Com o que eu tiver disponível, tá? Tem instituições que trabalham com ataduras, tem instituições que trabalham com bandagem, tem instituições que trabalham com as duas, tem instituições que trabalham com talas moldáveis, tem instituições que trabalham com talas de papelão. Não importa o que tu vai utilizar, desde que você siga o protocolo de imobilizar acima da fratura, abaixo da fratura, a articulação superior e a articulação inferior. Ponto. Fiz essa imobilização, não importa o que eu utilizei, desde que o que eu estiver utilizando não cause mais lesões, não cause mais fraturas, não cause mais sofrimento ou dor para o paciente. Certo? Show de bola até aqui? Galerinha, tem mais alguma pergunta, Erika? A gente possa responder antes de eu encerrar? Perguntaram como saber quando foi uma fratura ou quando quebrou o nariz. Galera, isso está relacionado ao desvio de septo, tá? Não tem como saber sem raio-x, tá? Não tem como saber se foi uma fratura no osso do rosto ou se foi só a fratura o desvio de septo. Que aí até uma altura é osso, né? No rosto, até uma altura é osso, uma altura pra frente é cartilagem, tá? Quando o cara cai, bate a cara no chão, ou toma um soco no meio do nariz, ou alguma coisa do gênero, alguma energia externa bate no narizão do cara ali, pode acontecer, muitas das vezes acontece a fratura entre o osso e a cartilagem, desemenda ali. É fácil de corrigir, é fácil de resolver e fica desviado, tá? Bastante sangramento pelo nariz e fica desviado e inchado. Então é bem fácil de perceber porque fica torto pro lado. Mais alguma, Erika? Acho que seria mais ou menos isso.
É isso aí, galerinha. Valeu. Só pra inscrever no canal. Legal. Galera, olha só. Falamos sobre fraturas, citamos exemplos, falamos muito, uma aula pequena, mas com muito conteúdo, tá? Então é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, é isso aí. Tô falando aqui nem youtubers agora. Se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações. Na verdade, se inscreva no canal do Grupos da Mais Brasil e ative o sininho de notificações, que aí você vai receber cada pouco. A gente grava um monte de conteúdo, então cada pouco vai ter conteúdo novo no YouTube. E aí você vai ser avisado, você vai lá dar aquela acompanhada e fica ligadão no APH aí como que funciona, legal? Talvez amanhã depois você se torne um socorrista e venha trabalhar junto comigo. Olha que bacana, né? Então assim, galera, também nos acompanhe nas redes sociais. Todo dia tem um post novo, todo dia tem um direct, todo dia tem um stories, todo dia tem uma coisa diferente lá falando sobre a PH, turma de socorrista em todo o Brasil. E aí você consegue acompanhar também. Legal? Teve mais algumas dúvidas aqui, se você... Manda mais uma. Vou responder mais uma então. Além da atadura e compressas de gases e esparadrapo, quais materiais devo levar no meu kit? Bandagem, tesoura, tá? Além do que você já falou, bandagem, tesoura, oxímetro é bom ter junto, tá? Se for um kit que comporte máscara filtro para ventilação mecânica ou uma máscara pocket mask, e se for um kit grande, material de vias aéreas, que aí são as cânulas de Guedel, ou também, se possível, talas para imobilização. Legal? Beleza. Máscara, luva, óculos, né? Obviamente, que é EPIs de segurança, muito importante. Então, é isso aí, galera. Show, Erika? Encerramos por hoje. Galera, olha só, vamos encerrar por aqui. Já são quase 9 horas, a gente já tá falando há mais de uma hora, falando muito, né? Então, falei das principais fraturas, falei mais ou menos como elas podem acontecer, 99% delas podem acontecer de qualquer maneira e não está relacionada, não está isolado ou fixado ou engessado em uma condição específica, tá bom? Traumas, acidentes de trânsito, acidentes, queda de altura, queda de próprio nível ou até mesmo acidentes de trabalho, queda de bicicleta, atropelamento, tudo isso pode causar fraturas, tá, galera? Todo tipo de trauma pode causar fratura. As crianças fraturam com menor facilidade, os idosos com maior facilidade e os adultos ficam ali no meio. Tudo está relacionado à energia envolvida no trauma, legal? Então, vamos encerrar por hoje, aula número 122, é isso aí, galera. Nossa, cara. Nós já estamos com 122 lives ao vivo todas as quintas-feiras aqui. Olha que bacana. Topzera, né? Espero você na próxima live. Conto com você na próxima live, na próxima quinta-feira, nessa mesma hora e nesse mesmo canal. Beleza, galerinha? Valeu, Erika. Valeu, galera. Valeu, boa noite. Até mais.